Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Educação Física Fácil. Sou o professor Marcos Machado e no vídeo de hoje trarei um pouquinho da história das lutas. Na verdade, pontuaremos aqui um resumo sobre a origem das lutas no mundo. Não trarei aqui nenhuma luta específica, nenhuma arte marcial específica, em sim um contexto, um âmbito geral, beleza? Então, roda a vinheta e bora pro vídeo. Muito bem, as lutas se originam desde o surgimento do ser humano, parte da necessidade da sobrevivência do homem em meio ao seu ambiente, seja para caçar, defender o território, se defender dos homens e até mesmo dos animais, né? Porque não tinha outro meio, né? Era combate mesmo ali, tá certo? Então eles lutavam para garantir a sobrevivência, garantir o seu espaço de sua família, tá certo? Não havia outra forma de garantir a sua integridade física senão se defender por meio do seu próprio corpo, né? Utilizando técnicas de defesa mesmo, tá certo? Então as lutas, pessoal, se originam desde o surgimento da humanidade, tá certo? Obviamente que naquele período não haviam regras nem normas que hoje existem em determinados estilos de tipos de lutas diferentes, tá certo? Era apenas formas de combate, de autodefesa e de garantir aí a sua sobrevivência. Olha só, com o passar do tempo, as lutas foram construindo outros significados, né? Deixou de ser apenas como autodefesa ou caça e passou a adquirir outros objetivos, passando dessa prática fundamental de sobrevivência para práticas de estratégias de combate em guerras, tá? Aí é um pouco mais organizado, tá? Na preparação de soldados, um treinamento já planejado, que são já técnicas de combate mesmo em guerras, tá certo? E até a esportivização de diferentes estilos e tipos de lutas diferentes. As lutas se encaixam dentro dos esportes, tá? Tem vários tipos de lutas, tá? Kung Fu, Karatê, Jiu-Jitsu, boxe, Muay Thai, tá? Então, hoje em dia, as lutas já tomaram uma outra forma, outro significado. Como as lutas eram praticadas em diversos locais e faziam parte do desenvolvimento da sociedade, surgiram vários tipos de lutas, tá? Várias formas e tipos de lutas em diversas partes do mundo, tá? Por esse motivo é difícil precisarmos em qual local ou país se originaram as lutas de fato, diferentemente dos outros esportes, tá? Que tem um local, um país que se sobressaiu, tá? Que planejou, que estudou e determinou as regras e normatizaram alguns esportes, tá? Então as lutas no âmbito geral não há esse local, tá? O que há é local de surgimento de vários tipos de luta em locais diferentes. Então o Kung Fu, por exemplo, é de uma localidade, é de um país, tá? O Jiu-Jitsu vem de outro, o Muay Thai vem de outro. Então sim, são lutas, mas são tipos de lutas diferentes e se originaram de vários países diferentes, tá? Então assim, as lutas como um todo, sua origem até hoje se dá à origem do ser humano, tá? Ao desenvolvimento do ser humano como luta mesmo propriamente dito. Então pessoal, as lutas asiáticas, por exemplo, o Kung Fu, o Karatê e o Muay Thai tiveram suas origens em países como China, Japão, Tailândia, tá? Respectivamente, tá? E são lutas já conhecidas e praticadas em praticamente todo o mundo, tá? Mas tiveram suas origens e desenvolvimento de técnicas, golpes e regras nos países citados, tá certo? Então olha só, para vocês verem como é difícil precisar a origem das lutas, tá certo? Então cada tipo de luta pode ter origem em países diferentes, tá? Mas a luta como um todo surgiu aí com os primórdios da humanidade. Da mesma forma, a capoeira aqui no Brasil, por exemplo, faz parte
cultura do povo brasileiro. A capoeira foi trazida pelos africanos no período da escravidão e teve seu desenvolvimento e aperfeiçoamento no território nacional durante a busca dos escravos pela liberdade. Tá? Era uma forma de luta que mistura a dança, a música e evidencia a essência da cultura negra, que foi aos poucos crescendo e conquistando seu espaço na cultura brasileira. E teve aí grandes precursores, tá, reconhecidos nacionalmente como figuras importantes no processo de popularização dessa arte de lutar. Então hoje a capoeira é disseminada em todo o Brasil, tá certo? Pode ser incluída aí, na verdade é incluída no currículo da educação física escolar. É uma luta que envolve vários aspectos aí bem bacanas, tá certo? E faz parte da nossa cultura, tá certo? Bom, como podemos observar, trabalhar as lutas nas aulas de educação física pode trazer significados importantes para os alunos, ok? Além de oportunizar conhecer as mais diversas culturas espalhadas pelo mundo, tendo em vista que cada luta tem uma origem em um país diferente. Isso pode agregar conhecimento cultural desses países aos alunos, tá certo? Pois a cada tipo de luta que apresentamos aos nossos alunos é apresentado também um tipo de cultura, ampliando o conhecimento individual e abrindo várias fronteiras sem a necessidade de sair da sala de aula. No caso, a sala de aula pode ser a sala de aula mesmo ou a quadra, né? Para fazermos atividades práticas. Então, é uma oportunidade trazer aos alunos a temática de lutas e apresentar a eles diversas culturas, diversas formas, mostrar as diversas origens desses tipos de lutas. Isso pode abrir várias fronteiras, tá? Pode trazer vídeos, filmes, histórias de fundadores dessas lutas, a que vocês com certeza vão agregar e trazer muito conhecimento dessas lutas e desses países, tá? Bom, nós já sabemos da importância de ensinar as lutas nas aulas de educação física, mas ainda assim ficam alguns questionamentos, tá? Alguns deles são de que forma podemos trabalhar esses conteúdos de maneira harmônica e atender a todas as diferenças corporais existentes na sala de aula. Sabemos que é uma diversidade corporal gigantesca dentro de uma sala de aula. Uma sala de aula com 30 alunos, tá? Tem vários biotipos diferentes. Então temos que pensar aí de uma maneira que todos possam participar de maneira harmônica, tá? E poder aprender os conteúdos, tá certo? Um outro questionamento é qual a melhor estratégia para apresentar esses conteúdos aos alunos. Por que eu digo estratégia? Porque na verdade, quando nós levamos o conteúdo de lutas para a sala de aula, nós não apresentamos golpes de Kung Fu, nós não apresentamos golpes de Muay Thai, golpes de Karatê especificamente, até porque nem todos os professores de educação física possuem conhecimento para apresentar tais técnicas. Então a estratégia na verdade é apresentar aos alunos uma forma de luta, tá? Uma forma de lutar, uma forma de aprender a essência da luta, tá? Essa é a ideia, levar os alunos, além da cultura, a essência que as lutas trazem dentro de seus aprendizados, ok? Outro questionamento também, que às vezes são feitos pelos pais, né? É o seguinte: estudar as lutas, os alunos se tornarão mais agressivos? Esse é um outro questionamento que na verdade alguns pais fazem, tá? Por não conhecer a essência das lutas, tá? Porque na verdade traz consigo aprendizados importantes, tá? Entre eles o respeito, disciplina, entender a limitação do próprio corpo e a do colega, tá certo? Então tem outros significados importantes, tá? Outros aprendizados importantes que as lutas trazem, tá? Junto com os golpes, junto com as técnicas.
Então não são somente golpes, não são somente combates, tá? Tem toda uma filosofia por detrás das lutas. Pode fazer a diferença, tá, na vida do educando. Como eu havia dito, são perguntas feitas pela maioria dos professores, tá, e pais que ao se deparar com uma aula de combate, né, criam alguns desses questionamentos simplesmente por não conhecer a essência dessa prática corporal, tá? Tudo que eu havia dito anteriormente. Bom, pensando nisso, uma das maneiras mais interessantes de inserir qualquer modalidade de luta nas aulas de educação física é a de se trabalhar com jogos de oposição, tá? O que são jogos de oposição? São jogos que trazem os elementos das lutas e que buscam valorizar as regras, a disciplina e principalmente o respeito pelo adversário. Então foi o que eu havia dito, tá certo? Traz a essência das lutas e não o combate propriamente dito. Bom, os jogos de oposição devem ser entendidos como estratégia pedagógica, tá? Que pode auxiliar o desenvolvimento da criança e dos jovens dentro da escola, levando em consideração que não há idade limite para praticar os jogos de oposição. Essa estratégia pedagógica pode ser utilizada em qualquer idade escolar. Então, terceiro, quarto, quinto ano, sexto, até o nono ano, e por que não no ensino médio? É uma estratégia muito bacana para ser usada em qualquer idade escolar, tá certo? Mas sempre é interessante salientar que o professor deve estar atento aos alunos o tempo todo, tá certo? Embora as lutas trazem em sua essência o respeito, tá, a disciplina, os alunos ainda não, alguns alunos ainda não estão ambientados, tá, com essa essência. Então o professor deve estar atento e ter cautela, tá, para que possa orientá-los de maneira correta e zelar pelo bem-estar e integridade corporal de todos os alunos, tá certo? Pessoal, nesse slide vou trazer aqui alguns tipos de lutas. Claro que não vou conseguir trazer todos, tá? Mas vou trazer os principais tipos de lutas praticados no mundo, tá certo? Olha só, o primeiro deles é o Muay Thai. Muay Thai é uma luta tailandesa, tá? Então se deu origem na Tailândia, tá certo? O Karatê teve sua origem no Japão, tá? E agora é praticado no Brasil e em diversos outros países também. Bom, nosso próximo tipo de luta é o Judô. O Judô, pessoal, também é de origem japonesa, tá? Como no Brasil. Bom, o próximo tipo de luta é o Kung Fu. Kung Fu, pessoal, é uma arte marcial chinesa, tá? Bom, o próximo tipo de luta é o MMA. Na verdade, o MMA ele faz um misto, tá, de várias artes marciais juntas, tá? Não é à toa que é chamado de MMA, artes marciais mistas, tá? Então ele pega um pouco do boxe, Muay Thai, Jiu-Jitsu, tá? Então assim, são diversas artes marciais que envolvem essa técnica de luta, tá? E hoje é um esporte muito praticado, tá? Inclusive nos Estados Unidos, Japão, tá? É muito disseminado e está em ascensão também aqui no Brasil já há alguns anos. Bom, pessoal, nosso próximo tipo de luta é o boxe. O boxe é um esporte já famoso há muitos anos, tá? Tem diversos pugilistas aí espalhados pelo mundo e alguns, inclusive brasileiros, muito conhecidos, tá? Bom, pessoal, nosso próximo tipo de luta é o Jiu-Jitsu, tá? Também é uma arte marcial japonesa, tá? E já há muitos adeptos em todo o mundo também, tá certo? Então é uma arte marcial que está aqui incluída no MMA e é muito utilizada dentro do combate do MMA, tá certo? Há brasileiros que conseguem destaques em nível mundial. Então, pessoal, o último tipo de luta que eu trouxe aqui é a capoeira. A capoeira tem sua origem na época da escravidão, tá? Como eu já havia dito, trazida pelos negros para serem escravos aqui no Brasil.
para disfarçar as técnicas de luta e os golpes, foram inseridos a música e a dança, tá certo? Dentro desse tipo de combate. E hoje já faz parte da cultura brasileira, tá certo? Então é uma luta que muito disseminada no Brasil e é reconhecida inclusive no currículo escolar, tá certo? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e não deixe de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar, tá certo? Dessa forma você nos ajuda a crescer o canal e alcançar cada vez mais pessoas, mais professores, mais acadêmicos, mais estudiosos da área da educação física e que possamos aprender juntos cada vez mais, tá certo? Então deixa aquele like, se inscreva no canal. Afinal, educação física é fácil.